Então, abre comigo a sua Bíblia, Marcos 10, 33. Já vou ler. Mas o tema de hoje que nós temos é um reino em movimento. Diga assim comigo, um reino em movimento. O reino de Deus não é estático. O reino de Deus não está parado. O reino de Deus está se movendo, e são dias difíceis. Creio eu com esta palavra nesta manhã que vivemos um tempo onde o reino de Deus deve, de alguma maneira, ou mais intensamente, se expressar no mundo e nos dias de hoje. O reino de Deus está em movimento. Antes de ler o texto, nesta manhã, quero conversar com você sobre a realidade de lugares. Lugares que eu digo não paisagens e geograficamente, mas digo lugares a se ocupar, lugares a se sentar. Já percebeu como é que os lugares trazem para as pessoas algum certo tipo de disputa, porque os lugares têm de alguma forma alguma certa importância? E nós sempre gostamos de bons lugares. Quem que gosta de bons lugares? Levante a mão, bons lugares. Seja sincero, gente, vamos lá. Você é bons lugares, a gente gosta. Se eu vou no restaurante, não tem aquele lugar que você senta, o garçom fala assim, Senhor, tem a mesinha para o senhor que você senta, e fala assim, meu amigo, pelo amor de Deus. É do lado da cozinha, é do lado do banheiro, é do lado da caixa de som, já passou por isso? Péssimo lugar. Você quer um bom lugar no restaurante. Um lugar com menor barulho, onde o ar-condicionado não está em cima da sua comida, gelando. É uma coisa que eu faço sempre. Eu pego o meu prato, vou para a mesa, antes de sentar, eu vou para a mesa e fico sentindo o ar-condicionado. Aquele vento frio, eu digo, não, aqui eu não vou sentar. Vai esfriar a comida. Mas vamos ao avião, por exemplo. Não viajamos mais como viajávamos antigamente, mas você vai no avião, você quer um bom lugar. Geralmente, alguns preferem janela, outros corredor para poder ir no banheiro, quem tem incontinência urinária. Mas isso aqui é um bom lugar. Eu que sou grande, quando compro passagem aérea, eu vou escolher geralmente aquela fileira de emergência na porta de saída. Sabe por quê? Porque ali a poltrona tem um espaço maior, já que eu não posso pagar a primeira classe. Mas quem pode, escolhe. Não, eu quero a primeira classe. Lá tem camarão, lá tem champanhe. Lá atrás é só um saquinho de amendoim e um copo de suco. Primeira classe. No avião, colocam lugares especiais. Você vai num cinema, você quando vai comprar... deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui tem o costume de quando vai comprar um lugar no cinema, faz questão de escolher alguns lugares específicos? Levante a mão. Aquele lugar você vai assim, não, próximo da tela demais, olha o torcicolo, não vai dar. Se o filme for 3D, é até o meio, para ter o efeito 3D. Se não for 3D, do meio para trás. Ainda mais se você for adolescente e jovem, quer ir com a namorada. Aí os lugares fazem toda a diferença. Mas lugares, nós gostamos de lugares especiais. Nós vamos assistir um jogo de futebol e vamos comprar, quem pode, compra um lugar especial, um lugar onde você pode ver melhor o jogo. Resumindo, irmãos, nós damos sim importância para bons lugares, em tudo. Agora observe que geralmente os lugares falam muito a respeito de status, posição social, certo? Importância, reconhecimento. Você vai no avião, tem a área comum e tem a área VIP. Alguém pode dizer, não, eu fui na primeira classe, eu fui de primeira classe. Quem pode ir no evento, no show, alguma coisa, tem um lugar que eles chamam de camarote. Lá é mais caro, mas é um lugar especial. Se você vai a um lugar, alguns chamam de, não, isso aqui é a área VIP. Vai no estádio de futebol, tem aqui esse camarote. Os lugares falam muito sobre posição, sobre status, sobre nível de importância social. E não há pecado nenhum em nós nos preocuparmos em bons lugares, para ir à igreja, sentar na igreja, para assistir o cinema, para fazer um voo, para ir a um estádio. Não há nenhum pecado em se portar em bons lugares para se ocupar. Mas o texto que vamos ler aqui, Jesus é específico na conversa com dois dos seus discípulos, Tiago e João, que estão, de alguma forma, como discípulos de Jesus, dando uma importância indevida ao status social e cultural. Então, vamos ao texto, Marcos 10, do 33 ao 45. Vai dizer o texto assim, estamos subindo para Jerusalém. Quem disse isso? Jesus com seus discípulos. E o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. Eles os condenarão à morte e entregarão aos gentios. Pausa aqui.
Jesus está conversando com seus discípulos sobre eventos que ainda vão acontecer. Jesus está falando sobre eventos do futuro. Quantos aqui amam saber que Jesus conhece o futuro? Levante a mão comigo. Vamos para lá porque lá isso vai acontecer. Não há nada sobre a sua vida na história que ainda virá que Jesus não conheça. Vamos lá porque lá ele fala sobre algo que ainda vai acontecer há dias, há uma semana depois. Ou digo semanas depois. Aqui em Marcos 10, ainda há o tempo do maravilhamento dos discípulos com Jesus. Ainda há o tempo, no comecinho, ainda que Jesus diz algumas coisas, ficam, ó. Jesus não só falou sobre isso aqui, sobre esse futuro em Marcos 10. Depois, se você quiser voltar atrás, capítulo 8, 31 e 9, 31 de Marcos, Jesus vai falar as mesmas coisas do capítulo 10. Sempre prevendo um futuro, nesse caso, para ele, de dor. Continua o texto. Vamos para lá, vamos entregar aos gentios, que farão o quê? Eles zombarão dele. Dele quem? Filho do homem, falando de si próprio. Eles cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Mas ele termina a história. 3 dias depois, ele ressuscitará. Quem pode dizer amém? Jesus prevê um futuro de dor, um futuro brutal, de espancamento e açoite, mas diz, no 3º dia, o Filho do Homem, sobre si, ele vai ressuscitar. Próximo versículo. Nisso que, diante desse discurso brutal, Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, Mestre, queremos que nos faça o que vamos pedir. Numa versão mais atual, Mestre, queremos que o Senhor faça um favor para a gente. 36. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam, permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Foi o favor que eles pediram. Observe, Jesus está em um discurso com os discípulos falando sobre a brutalidade do que vai acontecer com ele. Gente, chega para cá. Vocês não têm ideia do que vai acontecer daqui a algumas semanas. Vão me açoitar, vão bater em mim. Vão me matar, mas eu vou ressuscitar. Aí Tiago e João diz, ok, Senhor, mas posso te pedir um favor? Quando estiver na tua glória, o Senhor pode arrumar um lugar para mim, um assento especial para mim, à sua direita, e para o meu irmão, um assento à sua esquerda. Nos parece que Tiago e João, eles simplesmente ignoram um discurso brutal de Jesus e do seu corpo para poder fazer um pedido, para perguntar ou para pedir alguma coisa. Você já passou por isso alguma vez? Não levante a mão. Você abre o seu coração com alguém e você diz, cara, estou enfrentando isso, estou passando por isso, estou me sentindo assim, estou vivendo isso. Quando você acaba de falar, a resposta dele diz para você o seguinte, ele não prestou atenção em nada do que eu falei. Não levante a mão que já passou por isso. Você abriu o seu coração, quando acabou a pessoa fez uma pergunta, e você fala assim, ele não ouviu o que eu falei. É isso que acontece aqui com Jesus, com seus discípulos. 38. Disse-lhes então Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizado com o batismo com que eu estou sendo batizado? Falou sério. Sabe o que responderam? Sim, podemos. Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados. Aqui não é batido nas águas não, tá? É batizado no caso aqui, vocês enfrentarão o sofrimento que estão sofrendo. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram estas coisas, como se sentiram? Ficaram indignados com Tiago e João. Como quem diz? Ficaram indignados. Aí eu comecei a pensar, por que ficaram indignados? Talvez por 2 motivos. O primeiro motivo, indignados esses caras estão querendo tirar vantagem sobre a gente. Esses caras são espertos. Se Jesus concede só a eles, eles vão ter vantagem com a gente. Geralmente, nós seres humanos ficamos aborrecidos, indignados e chateados com as pessoas, principalmente quando nós percebemos que aquela pessoa, de alguma maneira, vai ter um pouco mais de reconhecimento, status e importância do que nós. Nós somos seres humanos. Observe que hoje, muito polarizado, as pessoas estão se gladiando politicamente, religiosamente,
E sempre esse gladiar-se, porque estamos disputando, humanamente falando, classe social, grupo direita-esquerda, héteros e homossexuais, brancos e negros, homens e mulheres. O que eles disputam na sociedade? Mais importância, mais status, um lugar melhor na sociedade. É isso que Tiago e João querem. E os discípulos ficam assim indignados. Primeiro, porque talvez eles perceberam que se esses caras conseguem isso, vão ser maior do que a gente. E isso me deixa indignado. E segundo, talvez, eles ficaram indignados e por pensarem assim, por que eu não tive essa ideia primeiro? Já percebeu como ficamos indignados com alguém? Ficamos indignados com algo porque aquilo, além de alguma forma, colocar aquela pessoa acima de nós, pensamos, por que eu não tive essa ideia primeiro? Porque também queremos o que a pessoa quer. Nós estamos buscando, de alguma forma, importância, reconhecimento, status. Não digo nós cristãos, Nova Vida CC, eu digo a raça humana, o ser humano, todos estão buscando. Olha as mídias sociais e você verá essa disputa. Então, você tem 2 discípulos que estão preocupados com status e reconhecimento de lugar, de importância, e temos outros 10 discípulos que estão indignados, possivelmente com ciúmes, possivelmente com inveja, possivelmente com a ideia de que esses discípulos receberem isso que estão pedindo, eles vão ficar inferiorizados, diminuídos, e eles serão maiores, Tiago e João. Então temos 10 discípulos, de alguma forma, meninos indignados ou com ciúmes, e 2 outros discípulos, de alguma forma, muito egoístas e narcisistas. Agora, por que é bom saber que Jesus deixa essa história e esse diálogo registrado na palavra? Para mostrar que esses 2 discípulos são também indivíduos humanos. Esse texto mostra-nos a humanidade daqueles que Jesus escolheu para ser os seus discípulos. Isso é maravilhoso. Porque se Jesus pôde escolher 12 homens que são egoístas, narcisistas, ciumentos, se ele pode escolher 12 homens desse jeito, humanos, pecadores, e usá-los para transformar pelo Evangelho e mudar o mundo, sabe o que isso me diz? De igual maneira, Deus pode também fazer isso na sua vida, na minha vida, através da minha vida. Se há esperança para 12 homens imperfeitos, para mudar o mundo em nome de Jesus, também há esperança para você e para mim, mudarmos a história em nome de Jesus. Falo isso porque às vezes nós pensamos assim, como os 10 discípulos, ficamos indignados porque nós estamos olhando as pessoas por aí, nas mídias sociais, de uma forma cristã e evangélica, líderes, pastores, pregadores e pessoas influentes, e perguntamos, eu nunca vou conseguir, isso não é para mim, Deus nunca vai me usar assim. Não pense assim, se Deus pode usar homens como esses, Deus pode usar a qualquer um de nós. Não importa o seu grau de instrução, não importa os seus pecados, não importa o que você pensa, como você foi criado, não importa suas mazelas, basta você, como os discípulos, aceitar o convite de Jesus para ser seu discípulo e deixar que Ele te use. Se há esperança para homens como esses, ciumentos, invejosos, narcisistas, há esperança para mim e para você. Deus pode usar você poderosamente para transformar a sua casa, a sua cidade, o seu bairro, os seus amigos, todos que estão ao seu lado. 42. Jesus o chamou e disse, chamou quem? Os 10 indignados. Está Jesus com Tiago e João ali, dialogando. Não posso te dar esse lugar, porque meu pai que vai dar para quem ele elegeu, quem ele escolheu, ele que resolve. Aí ele vai, chama os 10, 42, e diz, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes, observe aqui, Jesus está tocando do ponto que os discípulos estão aqui pedindo, importância, domínio, status. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. A palavra aqui é importância e poder. Pessoas importantes exercem poder, porque todo ser humano, indivíduo, quer de alguma forma ser importante e ter poder sobre alguma coisa. Isso é humano. A Jesus, quando ele vai dizer assim, não será assim entre vocês. Pelo contrário. E aqui dá uma pausa. Jesus diz, uma rotina, há uma agenda, há um calendário, há um jeito que esse mundo se comporta. Ser importante para governar ou ser importante
para exercer poder sobre coisas, pessoas, empresas, objetos. Há uma leitura, Jesus diz, do século, do mundo quer ser importante? Então, seja importante para você exercer poder sobre elas. Mas ele diz, mas com vocês, isso é a rotina e a agenda do mundo. Mas com vocês não será assim, vai dizer pelo contrário. Aí você pensa, qual é o contrário disso? Jesus vai estar dizendo assim, olha, vocês, se tem uma rotina do mundo, vocês não são como os demais. Se essa é uma cultura de importância, de exercer importância e domínio do mundo, Jesus diz, vocês não serão assim, pelo contrário, como diz, vocês serão diferentes. Olha para o seu vizinho e diga assim, você é diferente. Com vocês será diferente. Aí eu me lembro dos diálogos que hoje aqui os pais e as mães, quem aqui é pai e mãe? Pais em geral, levante a mão. Discurso que nós temos com nossos filhos. Fala assim, mas mãe, todo mundo faz isso. O que a mãe diz? Você não é todo mundo. É aqui que Jesus está falando, vocês não são todo mundo. Os pais sempre falam assim, não, você não é todo mundo, você é diferente. Você é diferente, eu criei você para ser diferente, criei você para fazer a diferença. Diga assim para o seu irmão, Deus criou você para fazer a diferença. É um discurso paterno. Você não é todo mundo. Você não vai seguir a rotina e a cultura normal que as pessoas seguem. É o pai que diz para um filho, e Cristo que nos fala nesta manhã por meio do texto bíblico. Eu criei você e você é diferente. Criei você e salvei você e ocupei o seu coração com o meu espírito para que você faça a diferença. Você é diferente porque habita em você um espírito diferente deste mundo. Há um espírito neste mundo, mas o que habita em você é um espírito diferente, é o Espírito Santo de Deus. O que faz você diferente, não melhor, não pior, mas diferente em relação ao discurso, agenda e a fila deste mundo. A igreja de Cristo não pode seguir a fila ou tomar para si as dicas da cultura. Um cristão não pode se deixar levar pelos apelos da cultura das mídias sociais. E abra aqui um parêntese, meu irmão. Todo mundo está fazendo isso nessa mídia social e se comportando assim, escrevendo sobre isso e falando sobre isso. Nós não somos todo mundo. Cristo habita em nós. Cristo nos chamou para fazer a diferença. Cristo nos chamou para sermos cristãos, uma igreja relevante na cultura e na história, mas só faremos isso se nós entendermos que Jesus diz, não vocês, com vocês é o contrário. Ao contrário de importância que domina. E qual seria o contrário disso? Continua o texto. 43. Não será assim entre vocês, pelo contrário. Quem quiser tornar-se importante, observou o tema aqui? Você quer ser importante. Você quer fazer a diferença. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser o quê? Servo. Quer fazer diferença? Quer viver uma vida contundente, importante, de impacto, que transforma as pessoas? Não é as dominando, isso é a cultura do mundo, mas é servindo. E não há um tempo tão propício como o que vivemos hoje, para nós cumprirmos essa importância do serviço. Ele continua, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. 45 e último. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Jesus diz, nem eu vim para ser servido, vim para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Até aqui. 3 palavras, se quiser tomar nota nesta manhã, 3 coisas importantes para nós refletirmos e conversarmos. Primeiro, o texto fala 3 coisas importantes, a primeira delas é servir. Jesus está conversando com os discípulos e essa é a ideia central do que Jesus está querendo os ensinar. Sirvam, sejam servos. Tiago e João estão preocupados aonde vão se sentar e Jesus está os ensinando e pensando em serviço. Tiago e João queriam ter certeza que se sentariam nos lugares certos.
Primeira classe do avião, camarote da Sapucaí, área VIP do estádio de futebol. Eles queriam se certificar que estariam num bom lugar sentados. Mas não Jesus. Jesus queria lembrá-los que não é sobre aonde você se senta, mas é como você serve. Há uma grande diferença da fé cristã em relação à cultura deste mundo. Por quê? Porque o se sentar e procurar um bom lugar fala sobre mim. Agora, serviço me obriga a falar sobre você e me preocupar com você. Deixa eu formular essa ideia. O me sentar está relacionado à minha pessoa. Mas quando eu falo sobre servir, isso me obriga a não pensar em mim, mas pensar em você. É isso que Jesus está querendo nos ensinar. Eu creio, irmãos, que quanto mais nós andamos com Jesus, menos preocupados conosco nós deveríamos estar. Uma coisa que o Evangelho de Cristo, verdadeiro, a Palavra de Deus, o Espírito Santo nos traz, é uma segurança que estamos seguros e cuidados em Deus. E isso, de alguma forma, atenua a nossa preocupação com nós mesmos, porque estamos seguros em Cristo, e nos leva à obrigatoriedade de nos preocuparmos mais com as pessoas. Ou seja, quanto mais cheio de Deus, menos preocupação comigo eu tenho e mais preocupado com outros eu estou. É isso que o Evangelho faz, ou é isso que o Evangelho deve fazer em nós. E sabe o que Deus faz? Deus, quando encontra um povo que entendeu isso. Deus, quando encontra uma igreja como essa, que entendeu isso. Deus, quando encontra alguém que entendeu isso. O que Ele faz, derrama mais graça, derrama mais unção, derrama mais oportunidades para que essa igreja e essa pessoa possa alcançar mais vidas, mais pessoas em serviço. Quando Deus encontra um coração que não está preocupado com o status próprio, mas preocupado em servir as pessoas, Deus concede a ele dons, talentos, Deus concede a ele graça, saúde, eu vou mais além, Deus concede a ele até dinheiro, para ele investir na vida de pessoas e abençoar pessoas. Mas quando Deus encontra uma igreja, encontra pessoas, discípulos seus, que estão correndo a vida cristã, mas o foco principal é a importância de aonde vão me sentar, como serei reconhecido, o que vão falar de mim, a como serei visto. Deus não derrama graça sobre esta pessoa e igreja, porque Deus quer que o seu povo seja um povo importante, e a importância de uma igreja se dá biblicamente pelo serviço e não pelo lugar que ela ocupa na sociedade. Quem quer ser importante, seja um servo. Quantos aqui hoje querem ser vistos, reconhecidos por Deus como um simples servo de Deus? Levante a mão comigo. A minha está para o alto. Deus, eu quero simplesmente ser um servo teu. Isso não chega a ser um clichê, isso é bíblico. Quantos de nós queremos, na última hora, no último dia, quando acabar tudo, ouvirmos 5 palavras? As 5 palavras que nós almejamos um dia ouvir da boca do nosso mestre quando estivermos diante dele. Muito bem, muito bom, muito bem, seria melhor. Muito bem, servo, bom e fiel. Almejamos um dia ouvir essa palavra da boca do nosso Senhor. Sandro, muito bem, venha, servo bom e fiel. Todos nós queremos ser servos, mas aqui está, irmãos, todos querem ser reconhecidos como servos, mas ninguém quer ser tratado como tal. Nós queremos que Deus nos veja como servo, que os irmãos nos vejam como servo, mas na hora de nós sermos tratados ou nos comportarmos como servos, nós temos dificuldade, a exemplo de Tiago e de João. Jesus está mais preocupado com quem estamos nos tornando e para quem estamos indo, mais preocupado com isso do que com os lugares de destaque que nós estamos buscando. Não estou falando aqui que não é da vontade de Deus que você, na sua empresa, chegue em uma boa posição.
Que você com seus amigos seja alguém considerado alguém diferente, relevante e importante. Isso não quer dizer que Deus não é a favor de você subir na vida acadêmica, você terminar uma faculdade, mestrado, doutorado, e não quer dizer que Deus não se agradaria se você fosse chefe da sua empresa ou dono da sua empresa. Claro, se for da vontade de Deus, Deus em muito com isso alegraria. Estamos falando não de nós alcançarmos algumas coisas da vida secular, estamos falando sobre as intenções do nosso coração, do porquê fazemos isso. O que estamos buscando na vida cristã, o que estamos buscando como igreja. Sermos servos, servirmos ou preocupados com este mundo que nos ensina a estarmos preocupados com posição, status e reconhecimento. Vivemos um mundo hoje polarizado de raiva e de ódio. Todo mundo está com raiva e ódio de alguma pessoa ou de alguém que é oposto a si de alguma maneira. É um outro grupo. Eu sou branco, você é negro. Eu sou hétero, você não é hétero. Eu sou do presidente Bolsonaro e você é de esquerda. Estamos o tempo todo brigando por conta de lugares. Estamos com ódio o tempo todo no coração. Por que geralmente o ódio, a raiva se acumula no coração do indivíduo? Porque ele não consegue estar no lugar que outra pessoa está. Ele não consegue ter o que outra pessoa tem. E não consegue ser o que outra pessoa é. E ficamos acumulando esses pensamentos, desejos não alcançados, e ficamos com ódio, com raiva, batemos a porta, estamos ansiosos, depressivos, estamos doentes. Deixa eu dizer uma coisa. Um bom antídoto para o ódio, para a raiva, para a inquietação, para a inveja, para o ciúme, chama-se serviço. Porque quando você serve alguém, você impede que o ódio ocupe o seu coração. E quando você serve alguém, ao mesmo tempo que você impede do ódio se instalar, você traz cura ao coração de quem você está servindo. O serviço faz isso. Se eu estou preocupado, gastando meu tempo em servir pessoas, das múltiplas maneiras que eu posso fazer isso, eu não tenho tempo de ficar comparando a minha vida com aquele personagem da internet. Eu não tenho tempo de ficar comparando o meu ministério com o ministério do fulano. Eu não tenho tempo de ficar comparando a minha casa, o meu carro, o meu salário, as coisas que eu tenho com outras pessoas. Não tenho tempo. Porque eu estou preocupado onde eu vou me sentar. Eu estou preocupado com alguém, em servir alguém, em amar alguém, em ajudar alguém. Isso impede que o ódio se acumule em meu coração. Isso traz cura, transformação e libertação para aqueles que estão sendo servidos. Aqueles que diriam, ninguém veio a mim, ninguém se importou, mas esse cristão, mas esse membro da Nova Vida SC fez a diferença na minha vida. Isso transforma vidas. O serviço derruba barreiras, porque o serviço feito em amor, o amor derruba barreiras. Já o discurso de ódio, a raiva, separa, cria muros. Olha o que Provérbios 11, 17 vai dizer. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. Enquanto eu faço bem a alguém e trago cura para aquele coração e o ajudo de alguma forma emocional, espiritual, financeira, familiar, o que seja, enquanto eu faço bem a ele, esse bem retorna para mim. Porque o meu coração agora se enche de alegria em servir e ver o resultado, e não se enche de inveja, ciúme e comparação com pessoas ao meu redor. Quem faz o bem a outro, a si mesmo se faz, mas o contrário também é a verdade. Aquele que dissemina a crueldade, o ódio, vai dizer, causa o seu próprio mal. Quem deseja para o outro maldade, ódio, a si mesmo está se contaminando. Ou seja, enquanto eu odeio, enciumo e tenho raiva de comparações com pessoas, eu não só sendo cruel ou prejudicando aquela pessoa, mas estou me prejudicando. O antídoto para isso é servir. Diga assim para o seu irmão, serviço. A segunda palavra do texto é a palavra sofrimento, porque os dois, eles andam juntos. Jesus está dizendo, aquele que quer ser importante, sirva. Quem quer ser o primeiro, sirva. Mas antes ele disse, eu não estou aqui para ser servido, mas para servir. E antes disso, porque eu sou servo, eu vou para Jerusalém, vou ser açoitado, vou ser machucado, vou ser brutalmente açoitado e vão me matar. O que acontece é, nós até gostamos de servir,
Mas nós não queremos sofrer. É ou não é, gente? Não levante a mão. Pastor, chega, né? Já deu, né? A gente está sofrendo tem um tempo. Sim, algumas pessoas hoje, famílias, estão sofrendo brutalmente. Sofrendo fome. Alguns frio. Alguns a própria enfermidade em leitos do hospital e CTIs. Mas quando falamos em serviço, nós temos que falar sobre sofrimento. O que acontece é que muitos discípulos de Jesus estão querendo servir, mas buscando uma forma de servir confortável, que não tenha nenhum tipo de sofrimento. Meu irmão, deixa eu frustrar um pouco você aqui. Um serviço de fato cristão, qualquer tipo de serviço vai gerar a você algum tipo de sofrimento. Jesus não enganou ninguém, ele disse, olha, no mundo tereis aflições, vocês vão sofrer, mas tende bom ânimo. Nós aprendemos um dia após o outro que o sofrimento é importante para a nossa vida. Uma vida sem sofrimento é uma vida sem sentido, uma vida rasa, uma vida imatura, é uma vida... O sofrimento tem um lugar na nossa existência. O problema é que o diabo vai querer que você pense que esse sofrimento nunca vai acabar. O diabo vai usar somente para dizer que esse sofrimento que você vive hoje, ele não tem um linha de chegada, que ele é para sempre. Mas se lembre que todo sofrimento é uma temporada. Ele vai chegar ao fim. E cada temporada de sofrimento que nós passamos, Deus com suas mãos poderosas está nos conduzindo, nos guiando em meio ao sofrimento. O salmista diz, ainda, possivelmente, eu passarei pelo vale da sombra da morte, mas eu sei que tu estás comigo. Que o teu cajado estará comigo. Que o teu consolo estará comigo. O diabo quer que você pense que não, eu não vou me engajar em um serviço, em me doar, que vai me gerar sofrimento. Como isso será? Jesus hoje nos lembra, todo sofrimento é importante e ele é temporal. Ele tem uma temporada, ele vai chegar ao fim. Quando estamos nele, Jesus está conosco. Quando saímos dele, Jesus continua nos acompanhando. É o que Paulo chama de glória. Há um tempo de sofrimento e há um tempo de glória. Olha Romanos 8,18 que ele vai dizer. Considero que os nossos sofrimentos atuais, vai dizer Paulo encarcerado, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Diga assim comigo. Sofrimento agora. Diga melhor, sofrimento agora. Glória mais tarde. Diga mais uma vez, sofrimento agora. Glória mais tarde. Agora é o tempo de sofrer por Cristo. Agora é o tempo de servir em nome de Jesus. Agora é o tempo de alcançar importância, relevância, fazer a diferença no mundo que vivemos. Não se deixar ser moldados pela cultura, mas trabalhar inversamente, por isso que o evangelho é contracultural. Com você será ao contrário, sirvam, mesmo que isso traga para vocês algum tipo de sofrimento, porque serviço e sofrimento, há uma ligação divina entre serviço e sofrimento. Olhe Jesus na cruz do Calvário. Eu vou te dar hoje duas declarações fundamentais, se quiser anote. Há uma ligação divina entre serviço e sofrimento. Eu diria mais, há uma ligação direta e divina entre sucesso e sofrimento. O que acontece é, todos querem sucesso, mas ninguém quer sofrimento. Duas declarações para dois grupos de pessoas hoje. O primeiro grupo de pessoas é aquela pessoa que diz assim, pastor, eu estou até hoje sofrendo sem ver nenhum sucesso. Outro grupo de pessoas é, eu obtive sucesso sem nenhum tipo de sofrimento, e você achou que isso é verdade. Duas declarações. A primeira, se você está sofrendo sem ver sucesso, fique tranquilo, se você não ver esse sucesso, alguém verá. Porque todo sofrimento alcançará algum tipo de sucesso. Isso fala muito sobre pais e filhos. Sim ou não, gente? Os pais sofrem. Os pais abnegam. Os pais deixam. Pais que têm filho cedo e têm que largar a faculdade, têm que mudar de emprego, porque o trabalho era quase 24 horas, era plantão. Como é que eu faço com uma criança mamando? Quantas vezes os pais se abnegam, fazem cortes financeiros, deixam de realizar os seus sonhos? Isso é o quê? Sofrimento. Para que esse filho no futuro tenha o sucesso.
Se você hoje só perceber sucesso, fique tranquilo. Se você não experimentar o sucesso e o sofrimento, alguém vai. O seu pai, a sua mãe, um amigo, um filho. O sofrimento nunca é em vão. Mas para você que fala assim, eu tenho sucesso, alcancei o sucesso sem sofrimento, não se engane. Se você obteve sucesso sem sofrer, é porque alguém antes de você sofreu para que você hoje estivesse aí. E tudo isso aponta para o Cristo morto naquela cruz. O que Jesus diz aqui aos seus discípulos é: vocês estão tão preocupados com o status, o lugar onde sentar, mas quero lembrar vocês que eu vou ser açoitado de Jerusalém, eu vou morrer, eu vou sofrer. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E sabe qual é o efeito desta causa? Sucesso. Para quem? Para você e para mim. O meu sofrimento gerará aquilo que ninguém poderia fazer por você no futuro: salvação. E a minha morte e ressurreição, o meu espírito em você, fará com que você, e será a única forma de você conseguir obter sucesso em tudo que eu preparei para você realizar nesta vida. A morte e o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário nos traz salvação e possibilidade de sucesso em tudo o que Ele nos der para fazer nesta vida. Abraão não foi eficaz, Moisés não foi eficaz. Todos eles apontavam para o nosso Cristo morto naquela cruz sofredora para que nós hoje estivéssemos aqui. Quer ter sucesso? Quer realizar os seus sonhos? Quer ir mais além? Sempre se lembre: sofrimento faz parte, serviço faz parte. Terceira palavra e última para nós. Diga assim comigo: serviço, sofrimento, sacrifício. Versículo 45 de Lucas 10, desde que nós lemos: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Jesus diz, vocês nasceram escravos. Sabe a escravidão? Tem mais de 100 anos. Onde os negros no Brasil eram escravos. Filho de escravo que nasce escravo. Ele tem um senhor. Ele tem um tutor. E se alguém quiser tirá-lo de lá, vai ter que comprar, vai ter que pagar. Assim são os escravos ainda em alguns países. Jesus diz, vocês nasceram escravos. E para resgatar, livrar vocês, eu preciso comprar vocês. É por isso que eu vou à cruz do Calvário, é por isso que eu vou ser açoitado, é por isso que eu vou ser brutalmente machucado e morto. Para que naquela cruz, vocês sejam comprados pelo meu sangue. Jesus está dizendo, eu vou ser um sacrifício para salvar vocês, para libertar vocês. Se estamos aqui nesta manhã, meu irmão, não é por conta de nada que Moisés fez, nem Abraão. Estamos aqui nesta manhã, é por conta de tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário e disse antes de deitar a sua cabeça, está consumado. O preço foi pago, a liberdade nos foi dada, a escravidão nos foi arrancada, o salário do pecado que é a morte nos foi arrancado e hoje nós temos salvação e vida em Cristo Jesus. Não só nesta vida sofredora, mas como Paulo diz em Romanos 8, aguardando o dia em que a glória dele será revelada e é muito maior do que qualquer sofrimento que nós possamos sofrer neste mundo. Serviço, sofrimento e sacrifício apontam para Jesus. Portanto, serviço, sofrimento e sacrifício apontam para os discípulos de Jesus. Em um mundo em busca de status, em um mundo em busca de lugar para se assentar e ser reconhecido, Jesus diz, quer fazer diferença, quer ser relevante, em um mundo tão caótico, sirva. Mas saiba que ao servir, no meio do caminho poderá gerar em você, de alguma forma, sofrimento. E talvez você tenha que fazer algum sacrifício para continuar servindo. Porque, irmãos, vamos ser sinceros. Nós nunca faremos nada de forma que seja importante, relevante e grande sem sacrifício. Não teria como nos salvar
não teria como nós sermos salvos e libertos se um sacrifício não fosse feito. Você quer um bom casamento? Os casados, levante a mão aqui. Quem quer um bom casamento aqui? Isso requererá de você sacrifícios. Quer bons filhos? Sacrifícios. Sucesso nos negócios? Sacrifício, irmão. Quer fazer diferença no mundo? Ser diferente? Quando todo mundo está te puxando, dizendo, seja como nós, seja como a gente. Bote essa roupa, né? Que vai dizer assim, essa roupa vai dizer quem nós somos, o que praticamos, como pensamos, como nos comportamos, como agimos. Olha, tome aqui a sua identidade, a sua carteirinha e faça parte do nosso clube. Para não ser, para ir na contramão de tudo que nos chama, nas mídias sociais, no trabalho, na economia, requererá de nós sofrimento e sacrifício. Nós nunca faremos a diferença. Nós nunca faremos nada relevante se nós não aceitarmos o sofrimento e fazermos alguns sacrifícios. Você quer ser usado por Deus e fazer a diferença? Levante a mão comigo nesta manhã. Quantos querem ser usados por Deus aqui? Quantos querem fazer diferença nesta manhã aqui? Sacrifício. Isso vai requerer de você sacrifício. Talvez no seu tempo, talvez na sua agenda, talvez na sua vida financeira. Sacrifícios. É sacrificar. Isso quer dizer o quê? Se entregar. É abrir mão do eu em prol do outro. É abrir mão da vontade própria para poder servir a outro. Esse outro pode ser uma pessoa, pode ser uma família, pode ser sua comunidade de fé. Várias coisas. Sacrifício. Jesus diz, olha, eu estou aqui não para servir, mas para servir vocês. E para servi-los de uma forma eficaz, que vai transformar a vida de vocês, o meu serviço vai ser um serviço sofredor e vai requerer de mim um sacrifício. Porque se eu não fizer isso, não será relevante o meu serviço. Eu serei mais um rabino sábio, eu serei mais um cara que sabe a Bíblia, eu serei mais uma pessoa que tem discípulos e seguidores. Hoje qualquer uma pessoa idiota tem milhões de seguidores na internet. Eu serei apenas mais um. Mas para eu fazer diferença, servir vocês de uma forma especial, eu vou sofrer e eu vou me sacrificar. E é isso que ele faz. É por isso que hoje estamos aqui. É por isso que temos a mesa, por causa do sofrimento e do sacrifício de Jesus. E ele nos diz hoje a mesmíssima coisa. Para fazermos a diferença como igreja, nós temos que estar dispostos a sacrificar. E para ajudar você, antes de você orar, 4 coisas que você precisa hoje se perguntar, o telão vai te ajudar. 4 coisas que você precisa se perguntar. Primeira delas, aonde você está hoje no reino de Deus? Olha a história, Tiago e João, 10 discípulos e Jesus. Tiago e João, estou preocupado com o meu status quo, estou preocupado com o meu nome, estou preocupado com o lugar de importância, estou preocupado sobre o meu perfil. Estou preocupado no futuro, que lugar que eu vou ocupar em relação social, status e reconhecimento e importância para que eu possa dominar e exercer. 10 discípulos, ciumentos, indignados, porque aqueles de alguma forma estão tentando alcançar um lugar melhor e nós vamos ficar para trás e eu estou com inveja daqueles que estão na minha frente. Terceiro, Jesus, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Com quem hoje você, no seu coração, intimamente, sinceramente, está mais parecido hoje? Segunda pergunta. Quem você pode servir esta semana? Para quem você pode ligar? A quem você pode ir? Terceiro. Como você pode servir na comunidade de fé? Alguns irmãos não colocam a mão no arado na igreja que frequentam. Sabe por quê? Porque isso vai gerar, de alguma forma, sofrimento e sacrifício. E é fato, não vou te enganar, vai. Nós temos diáconos que abrem igreja de manhã cedo para você chegar aqui. Eles são que acordam antes que todo mundo. Nós temos alguns irmãos que orientam você com carro. Algumas irmãs que te recepcionam. Nós temos pastores, irmãs que estão lá agora ensinando crianças.
Mas isso não começa domingo, isso começa amanhã, segunda-feira, para o próximo domingo. Aonde você pode servir na sua comunidade de fé? Nosso site tem uma página sobre isso lá. Sirva, escolha um ministério. Quarto e último. O que você precisa sacrificar para o reino de Deus? Aquilo que você já sabe que Deus tem pedido a você, mas está segurando. Talvez é um tempo maior para as coisas do reino, em alguma área que eu não sei. Talvez algo, uma doação que você vai dar em aprender alguma coisa, em exercer o seu dom e talento, alguma coisa você sabe que Deus está requerendo de você esse sacrifício. Olha, entrega isso para mim, faz isso por mim, pelo reino. Porque o reino de Deus não é estático, o reino de Deus está em movimento. O reino de Deus quer alcançar não só pessoas aqui dentro, mas servir aqui dentro é alcançar pessoas lá fora. E é um tempo propício de ódio, rancor, de sofrimento, de dor, de luto e de isolamento, aonde a igreja de Cristo pode seguir o exemplo de Jesus e dizer: eu não estou aqui para ser servido, eu estou aqui para servir. Eu sei que no meio do caminho eu posso sofrer, eu sei que teria que fazer sacrifícios e me abnegar, abrir mão de alguma coisa, mas pelo reino de Cristo isso vale a pena. Sabe por que vale a pena? Porque tudo que você dá ou sacrifica pelo reino e por Jesus, volta para você. Irmãos, eu tenho 46 anos de idade. E eu tenho 35, quase 40 anos de evangelho. Fiz agora em maio, durante a minha internação, 12 anos de ministério pastoral. Internado. Mas uma coisa que eu não tenho dúvida, é que nesses 12 anos de ministério pastoral, quase 40 anos de evangelho, tudo que eu sacrifiquei, me abneguei pelo evangelho, o que eu recebi em troca de Deus foi muito maior e muito melhor. Sempre que nós sacrificamos para Deus, pelo evangelho, para o reino, para servir as pessoas, por mais que isso gere em mim algum tipo de cansaço físico, sofrimento, perseguição, por mais que isso gere cancelamento nas mídias sociais, eu sei que tudo isso que eu sacrifico por Deus e pelo reino, a troca que eu tenho de Deus para comigo sempre é muito maior e melhor do que eu dei. Deus sempre recompensa nesta vida com graça, com unção, com paz, com descanso, com milagre. Sempre que eu sacrifico e vou em direção a Deus e o seu reino, o que vem a mim é muito maior e melhor. Não há como contar ou mensurar, mas dizer como o salmista: olha as grandes obras que Deus tem feito pelo seu povo. Deus sempre vai te devolver coisa maior e melhor. Então hoje, analise-se, siga o exemplo de Cristo, veja onde você está. Essa semana, abençoe alguém, sirva na sua comunidade de fé e dê a Deus aquilo que Ele está requerendo de você como sacrifício. Vamos ficar em pé, vamos orar também em nome de Jesus. Vamos sentar à mesa de Cristo depois da oração. E ao sentar à mesa de Cristo, isso nos traz à memória o que isso significa. E isso deve de alguma maneira nos impulsionar a fazer o mesmo. Claro que não comparado ao nível que Cristo fez por nós. Mas, se Jesus pôde escolher 12 homens narcisistas, egoístas, mentirosos, ciumentos, covardes como Pedro, traidores como Judas, e pôde usá-los, meu irmão, sua esperança para mim e para você. Não há nada em você que impeça Jesus de usar você poderosamente nos dias de hoje. Não há nada neste mundo que impeça de Cristo usar a sua igreja neste mundo de forma poderosa e importante. Mas como seremos importantes? Quando o nosso papel não for buscar o nosso status, o nosso papel for tornar Cristo famoso e não nós. E toda vez que a igreja se levanta, não para buscar o seu nome na praça, mas para buscar o nome de Jesus conhecido, Deus derrama poder, graça, unção, dons e talentos. Deus envia recurso financeiro, Deus envia pessoas, Deus opera milagres. Tudo isso para nós hoje é um convite. Quer ser importante, quer fazer diferença, sirva. Porque nem mesmo eu vim para ser servido. Põe a mão no seu coração, vamos orar. E que você ore hoje, baseado nas perguntas que eu lhe fiz para você refletir.
Que esta semana alguma coisa nova se faça em sua vida. Eu creio que assim será, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Deus. Obrigado, Pai, pelo Teu serviço naquela cruz. Oh, Jesus, obrigado pelo Teu serviço naquela cruz, ó Pai, porque se não fosse o Teu sofrimento naquela cruz, oh Deus, se não fosse, Pai, o preço pago por sangue naquela cruz, o que seria de nós, ó Pai? Mas como Paulo diz, ó Deus, nós estamos vivendo um tempo de sofrimento, sofrimentos atuais, de enfermidade, desemprego, ansiedade, depressão, isolamento, ó Deus, lágrimas. Tantas pessoas, Deus, estão hoje desempregadas, sem ter o que comer. Tantas pessoas, Deus, estão hoje acamadas. Tantas pessoas perderam algum ente querido, estão sofrendo e chorando. Pai, hoje o Senhor, a Tua palavra, o Senhor nos convida, Deus, a nós sermos relevantes, a fazermos a diferença. Por meio do serviço, ó Pai. Oh Deus, equilibre o nosso coração nesta manhã. Esse mundo, ó Pai, está cada vez mais e mais de forma intensa, sem vergonha, nos convidando, ó Pai, a uma cultura que só se preocupa consigo mesmo. Uma cultura narcisista, uma cultura egoísta, mas não, Senhor, o Teu Evangelho. O Senhor hoje nos impulsiona, Deus, a nós não deixarmos o ódio, o rancor tomar o nosso coração, mas sermos libertos, servindo pessoas, curando pessoas por meio de um abraço, de uma ligação, de uma oração. Deus, que essa igreja, Pai, seja uma igreja que serve, seja uma igreja que ama as pessoas, seja uma igreja, Pai, onde meus irmãos entenderam, ó Deus, que não há sucesso sem sofrimento, que não há relevância, que não há, ó Deus, diferença neste mundo sem algum tipo de sacrifício, ó Pai. Isso envolve o nosso casamento, a nossa família, a nossa saúde. Não há como ter uma boa saúde sem sacrifício. Então, desta manhã que o Senhor fala no nosso coração, veja onde nós estamos, ó Pai. Endireita os nossos caminhos, muda e molda o nosso coração, ó Pai. Que aprendamos a servir, que aprendamos a ser uma igreja que faz a diferença. Que olhemos para a cruz, nosso maior exemplo. Que olhemos para a cruz, ó Deus, o nosso calendário, a nossa rotina, o nosso guia é o Senhor. E quando pegarmos o pão e o cálice nesta manhã, ó Pai, que nos lembremos da Tua cruz. E do Teu convite a nós feito nesta manhã. Obrigado pelo Teu povo reunido. Deus, muda essa semana a nossa conduta, muda o nosso caminho. Deus, como os pais dizem para os filhos, o Senhor nos diz, vocês não são todo mundo. Há um Espírito diferente que habita em vocês. Há o Espírito Santo que tomou o coração e a mente de vocês. Então viva à luz disso. Vá na contramão deste mundo. Seja importante, tenha relevância, servindo e amando pessoas. Obrigado, Pai, assim oramos, perdoa os nossos pecados e nos molda e nos muda, em nome de Jesus. E todos digam amém.